Olá! Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão com o Espírito Santo esteja com cada um de nós. Amém. No último domingo, nós relembramos uma data muito especial para a Igreja Cristã, o dia de Pentecostes. Depois de Jesus subir aos céus, os discípulos estão reunidos em Atos 2, e nós podemos ler que o Espírito Santo, como prometido, desce sobre os discípulos e ali ele se manifesta, concedendo dons, impulsionando para a pregação do Evangelho e a missão da Igreja. Mas hoje eu quero te convidar a voltar um pouquinho no tempo, antes da descida do Espírito Santo, e refletir juntos na palavra de Jesus, que se encontra no texto de João, capítulo 16, os versos 12 a 15. Nesse texto, Jesus fala mais uma vez aos discípulos sobre a vinda do Espírito Santo. Podemos ler: "Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês." Essa passagem se encontra no contexto dos discursos de despedida de Jesus, antes da sua morte e ressurreição. Desde o capítulo 14 de João, Jesus está explicando para os seus discípulos tudo o que acontecerá, e está apontando que virá o Consolador. Isso ocorre antes da sua crucificação, quando eles estão reunidos no cenáculo, onde Jesus lava os pés dos discípulos. Então Jesus está falando que é necessário, que ele precisa voltar ao Pai, para que o Consolador possa vir. É necessário que assim aconteça. Jesus precisa voltar para o Pai, para que o Consolador venha. Enquanto fala, Jesus sabe, e ele mesmo diz, que o coração dos discípulos se enche de tristeza. E justamente vendo esta aflição, a dúvida e a tristeza na face deles, que Jesus faz uma pausa e, apesar de ainda ter muito o que dizer, ele sabe que aqueles pobres homens já não podem mais aguentar essas palavras. Palavras essas que, mesmo que eles não compreendam, causam grande tristeza em seu coração. Os discípulos não conseguem entender as coisas que Jesus está falando, de que ele precisa voltar para o Pai, mas é preciso então confiar em Jesus. O coração dos discípulos se entristece ao ouvir que eles não terão mais o seu mestre junto de si. Ainda assim, eles precisam confiar nas palavras de Jesus, quando ele diz que não os deixará órfãos, sozinhos. No verso seguinte, nós lemos mais uma vez que Jesus diz que o Espírito Santo virá. E quando este vier, guiará esses homens confusos a toda a verdade. O verbo aqui justamente tem essa ideia de conduzir por um caminho. Bem, nós sabemos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, pois é justamente nessa direção que o Espírito Santo guiará os discípulos. Em outras palavras, quando o Espírito vier, os discípulos não ficarão sozinhos, à deriva, à mercê dos enganos e mentiras, mas serão guiados à verdade. O Espírito os guiará a toda a verdade. E ele justamente faz isso, revelando para os discípulos, no momento certo, o que significavam todas as palavras de Jesus. É a ação do Espírito que faz com que os discípulos compreendam o Evangelho, a obra salvífica de Jesus. Então o Espírito pode guiar e assim ele fará, porque conforme Jesus nos diz, o Espírito não fala de si, mas dirá tudo o que tiver ouvido. O que o Espírito ouve, ouve a partir de Deus. O Espírito de Deus, que falou através dos profetas lá no Antigo Testamento, da mesma forma também falará aos discípulos, revelando as profecias da parte de Jesus. É o que Jesus diz, e vos anunciará as coisas que hão de vir. No versículo 14, Jesus diz que a obra do Espírito é glorificar a Ele. A ação do Espírito é cristocêntrica e não egocêntrica. Ele aponta constantemente para Jesus como Salvador, o Senhor e o Rei. Assim, nós podemos saber que o que vem do Espírito Santo glorifica a Jesus e a ninguém mais.
Por isso, manifestações que costumamos ouvir serem espirituais, muitas vezes não passam de exaltação própria ou de teatro. Por isso, é preciso o Espírito Santo para discernir o que de fato vem dele, porque o que vem dele não leva para nada além de Jesus, mas retorna a Jesus. Mesmo quando o Espírito fala coisas novas, como a profecia do livro de Apocalipse, por exemplo, ainda assim ele fala do que ouve da parte de Jesus. Essa é uma relação profunda e indissolúvel, tal como a relação do Pai para com o Filho. Conforme Jesus nos diz no versículo 15, tudo que pertence ao Pai é meu. Por isso, eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. A promessa da vinda do Espírito Santo é cumprida. Os discípulos e todos que creem recebem do Espírito de Deus e são guiados por ele, para a missão de pregar o Evangelho e testemunhar de Jesus. Os discípulos podem comprovar o agir do Espírito Santo diante das decisões a serem tomadas, dos caminhos a serem trilhados, a fim de que a comissão de Jesus para irem até os confins da terra de fato aconteça. Tudo isso é totalmente guiado, impulsionado e orientado pelo Espírito Santo. Assim, o livro de Atos dos Apóstolos é a história da ação do Espírito Santo para a criação e crescimento da Igreja cristã. Não somente isso, é também a comprovação de que Jesus não deixa os discípulos sozinhos, mas permanece presente de forma espiritual com a ação do Espírito Santo. Jesus não deixa a sua igreja sozinha. Alguns versículos antes, Jesus fala da obra do Espírito Santo. Ele diz que o Espírito Santo é aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Por meio do capítulo 14 do Evangelho de João, nós vemos que o Espírito Santo é o Consolador, o Espírito vindo da parte de Deus que habitará nos discípulos, não os deixando órfãos. É também aquele que ensinará todas as coisas e fará os discípulos lembrarem do que Jesus tem dito. Nosso texto deixa claro também que o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Ele guia toda a verdade e testemunha de Jesus Cristo, convencendo da fé nele. Esse texto de João, ele expressa a profunda e íntima relação de Deus o Pai, de Jesus, o Filho e o Espírito Santo, que nós comumente chamamos de Trindade. Este termo, Trindade, foi criado por Tertuliano, um dos pais da Igreja nos primeiros séculos depois de Jesus. E esse termo é justamente usado para expressar e confessar que cremos em um único Deus, mas que é três pessoas: Deus o Criador, Jesus o Filho e Salvador e o Espírito Santo o Consolador. Este próximo domingo é o primeiro domingo depois de Pentecostes e nós justamente lembramos da doutrina da Trindade, de que Deus é um único Deus, mas que age de formas distintas para a nossa salvação, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa relação misteriosa e de amor entre as três pessoas é testemunhada ao longo da Bíblia. E de forma especial, o Evangelho de João, ele trata dessa unicidade entre o Pai e o Filho. Não somente neste versículo 15, mas ao longo do livro todo, Jesus fala dessa relação íntima, onde tudo que o Pai tem é do Filho, e o Filho é amado pelo Pai, porque faz a sua vontade. E a vontade do Pai é de que, pela fé, todos aqueles que crerem no Filho recebam a vida eterna. Por amor a nós, criaturas pecadoras e tantas vezes rebeldes, o Pai entrega e abandona o Filho na cruz, em uma morte horrível, para que o poder do pecado seja destruído e nós possamos voltar à comunhão com Deus. Por amor a nós, o Filho aceita e obedece ao Pai e entrega a sua vida. E o Espírito ressuscita o Filho, e este mesmo Espírito é o que vem habitar na Igreja e em cada um de nós por meio da fé. Que ação especial da Trindade! Nós, como filhos de Deus, temos acesso à revelação de Deus, não por mérito nosso, mas por meio do Espírito Santo, que nos anuncia todas as coisas e habita em nós. A obra da cruz nos garante não apenas o perdão, mas a revelação e o relacionamento com a Trindade. Diante disso, nós podemos afirmar que a Trindade nos ama.
Esta é uma frase que eu ouvi nos últimos tempos e ela tem me acompanhado. E nesse momento especial em que refletimos sobre o Pentecostes, ela vem nos ensinar algo muito especial. A Trindade nos ama cada pessoa neste mundo. A Trindade possui essa relação íntima e profunda consigo mesma, onde o Pai, o Filho e o Espírito Santo vivem e desfrutam de uma comunhão entre si e apontam um para o outro. Não há entre eles uma ordem de hierarquia ou uma ordem onde um é mais importante que o outro, mas eles entre si comunicam o amor entre si, um para o outro. Mas essa relação, justamente por amor, ela se abre a nós e por meio da fé em Jesus, nós somos incluídos neste relacionamento. Desfrutamos da presença do Pai por meio do seu Espírito. Recebemos o perdão conquistado por Jesus e não somos deixados sozinhos. Pelo contrário, o Espírito Santo, o próprio Espírito do Pai, habita em nós. Esse Espírito por meio do qual podemos clamar, Abba, Pai. Esse Espírito nos leva a Jesus, agindo em nós para que confiemos e glorifiquemos a Ele em nossas vidas. Nesse relacionamento, nós somos guiados pelo Espírito Santo, fortalecidos diante das dificuldades e situações que colocam a nossa fé em prova. Somos convencidos do perdão toda vez que caímos em si e reconhecemos os nossos pecados. E principalmente, somos impelidos pelo Espírito Santo a testemunhar aquilo que cremos e vivemos com Jesus. A Trindade deseja relacionamento conosco. Por isso, Deus se revelou na sua palavra e de forma visível e palpável no seu Filho Jesus e continua a se revelar por meio do Espírito Santo. De fato, o Espírito Santo age poderosamente na vida daquele que se abre à sua ação. Em sua obra, o Espírito Santo aponta, glorifica e guia para Jesus, mas apenas podemos experimentar e comprovar a sua ação à medida em que nos colocamos sob o seu agir. Quando abrimos nossos corações e colocamos a nossa vida sob o seu poder. O Espírito Santo ele não é um espírito opressor e nem obriga a ninguém, mas ele age poderosamente na vida daqueles que assim se submetem a ele, na confiança de que ele guia a toda a verdade. Esse é o mesmo Espírito que dá poder para a missão e o testemunho da fé em Jesus. Conforme lemos em Atos 1:8, os discípulos receberam o poder do Espírito Santo para cumprirem o seu chamado de anunciarem o Evangelho por todo o mundo. A igreja que se reúne hoje, que somos nós, também não foi esquecida por Jesus. Ele prometeu o Consolador. E hoje a igreja pode depender do poder e da ação do Espírito Santo, que é o Consolador, para viver a sua vocação e para testemunhar a obra de Jesus. Assim, podemos ter a certeza de que Jesus não deixou a sua igreja sozinho. Pelo contrário, ele habita entre ela e por meio do seu Espírito nela age, capacitando-a, movendo-a para a missão, fortalecendo a sua igreja diante das provações e fazendo ela lembrar de que aquele que subiu certamente virá outra vez para buscar a sua amada noiva, a sua igreja. Na certeza de que o Senhor da igreja é o Salvador do mundo e é o próprio Deus, que nós podemos viver a nossa fé e testemunhar o que Jesus faz por nós e continua fazendo. Que essa palavra nos motive a colocarmos as nossas vidas sob a ação do Espírito Santo, deixando-nos guiar por Ele, deixando-nos ser convencidos e impulsionados para o testemunho da obra de Jesus. Assim que o Senhor nos abençoe. Amém.